E para a gente entender a importância de ações como essa, tentando ali dar um respaldo, uma ajuda, um acolhimento para esses produtores que foram afetados por esses incêndios que inclusive estão sendo investigados pela Polícia Federal, a gente recebe agora Vitor Alencar, que é advogado e especialista em direito ambiental, a quem eu já agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco no Brasil Agora, do SBT News. Vitor, a gente sabe que é um fenômeno, tem ali um sinal do IBAMA dizendo que 100% desses incêndios são ali através de ação humana, mas ainda assim não há como dizer se é uma questão culposa ou dolosa, foi sem querer, não foi sem querer. Esse é um caso que está sendo investigado, mas a gente precisa entender que é ali papel, de repente é você que vai me dizer, é papel do governo do estado estar ali ao lado dessas pessoas, desses produtores e dar esse acolhimento como está acontecendo ali no estado de São Paulo? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Agradeço imensamente o convite do SBT News, a participação aqui do Brasil Agora. É uma honra contribuir com o trabalho importante de vocês. Respondendo já a pergunta, claro, né, nós temos vítimas e nós temos agressores. Esse caso não é diferente. As vítimas devem ser tratadas assim como são vítimas. Portanto, as políticas públicas devem ser realmente voltadas, a exemplo do que o Estado de São Paulo está implementando, para auxiliá-las. E nós estamos falando de uma atividade que promove empregos, uma atividade que faz movimentar a economia. Então, o governo do Estado de São Paulo lançou esse pacote de ações que vai ter o recurso destinado do Fundo de Expansão do Agronegócio, né, o FEAP, que vai fazer a promoção de um custeio emergencial para a manutenção de lavouras ou pastos, com esse subsídio de R$50 mil por produtor, sem qualquer tipo de incidência de juros. Além disso, um programa habitacional voltado também ao campo, aquelas pessoas que tiveram suas residências danificadas com essas ações. Então, esse recurso vai ser destinado à reparação dessas residências. Além disso, o produtor também já conta com a subvenção do seguro, né, o seguro rural. Então, esses afetados ainda por cima vão poder contar com essa subvenção no prêmio do seguro quando assim o acessarem. Vitor, eu lendo essas regras que foram estabelecidas ali pelo governo do estado de São Paulo, e aí um ponto me chamou a atenção, que é uma outra frente de atuação, que é a garantia da segurança jurídica, por meio da emissão de um termo emergencial que impossibilita qualquer tipo de sanção ou multa de órgãos fiscalizadores competentes, considerando o estado de calamidade que está em São Paulo. Que tipo de sanção, que tipo de multa poderia ser imposta agora, nesse momento, para essas pessoas que estão numa situação atípica por conta dessa queimada? E por que a importância de ter um termo como esse? Porque eu queria saber que sanção por que poderia ser aplicada uma sanção a essas pessoas? Primeiramente, eu acho que cabe elucidar como que se dá a apuração das responsabilidades nesses casos, né? Há aqueles que realmente provocaram um crime. A legislação hoje prevê que ela poderá ser responsabilizada tanto por um dano ambiental, que nesse caso, levando em conta algumas circunstâncias de aumento dessa pena, pode chegar a mais de 5 anos de reclusão, e além disso, também por causar dano a patrimônio ou colocar em risco a vida. E nesse caso, podendo ser punido também levando em conta algumas circunstâncias, como dano a patrimônio público, lavouras, né, pastos, podendo chegar também a 8 anos. No frigir dos ovos, ao menos quanto à responsabilidade penal, a pessoa pode, com a junção desses tipos, ser punida com até 12 anos. Isso se não ficar comprovado a ocorrência de uma associação criminosa ou formação de organização criminosa, o que aumentaria bruscamente essa pena. Além disso, a responsabilidade também por cometimento de infração administrativa ambiental, cujas sanções se relacionam mais com patrimônio, nós estamos falando de multas, né? E, por fim, a responsabilidade civil,
que seria propriamente dito por consertar aquele dano que foi causado. A medida, acredito eu, do governo do Estado de São Paulo seria mais voltada a evitar uma possível punição, não daqueles que provocaram, obviamente, mas daqueles que são afetados, né? Então, em que sentido vem isso? De qualquer forma, a legislação ela já determina que na apuração de incêndios ou queimadas, né, seja comprovado o chamado nexo de causalidade. Ou seja, né, o que significa isso? A relação entre a conduta da pessoa com a ocorrência daquele dano. Então, a pessoa deve ter contribuído de alguma forma para a ocorrência desse dano. Isso já é imposto pela legislação de todo modo. No entanto, na realidade, de fato, realmente nós vemos alguns casos infelizes em que os próprios afetados, às vezes, são responsabilizados, né? Inicia-se um processo administrativo, com uma infração administrativa, e ele deve arcar com o ônus de se defender para comprovar que não teve relação com aquele dano. Então, eu acredito que a ação do Estado foi mais para chamar a atenção dos órgãos de fiscalização e controle para que tenham realmente indícios concretos, né, de que aquela pessoa realmente contribuiu diretamente com o dano antes de já iniciar uma autuação, um processo administrativo, levando esses custos com sua defesa, né, um longo tempo de duração que esses processos costumam levar. Realmente esclarecedor, porque imagina, a pessoa tá ali com uma série de problemas e aí tem que ainda justificar para não ser punida, na verdade sendo ali quem está sofrendo os danos e as consequências. Então, realmente um ponto a se considerar e a se levantar, realmente. Antes da gente terminar essa nossa entrevista, eu queria trazer para você, para o seu comentário, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele determinou uma ação conjunta entre as polícias e as Forças Armadas justamente para combater esses incêndios florestais. A gente está vendo uma atuação muito frequente do Poder Judiciário, trazendo ali responsabilidades, principalmente para alguns outros órgãos. Em episódios como esse, é importante, é responsabilidade do Poder Judiciário agir dessa forma para tentar impedir outros episódios ou então que a situação piore, é o caminho que deve ser feito? A priori, a política pública é implementada pelo Poder Executivo. Cabe ao Executivo, incumbe ao Executivo, isso com previsão constitucional, a função, o dever de resguardar pelo equilíbrio ecológico, né, pela segurança, a integridade física das pessoas. No entanto, em casos de comprovada omissão, né, em que o judiciário ele é provocado e demonstrando não haver uma implementação de uma política pública suficiente, aí sim ele poderia, né, na sua função de contrapeso, determinar que essa omissão fosse suprimida, né? Ou seja, que o poder público realmente colocasse uma política pública de eficácia. No caso, me parece que no momento foi constatado que seria o caso de aumentar o contingente no combate a esses focos de incêndio, tanto com relação ao Pantanal ou o bioma amazônico, né? Além desses focos de incêndio que já estão sendo combatidos numa ação conjunta do Estado e Poder Público Federal no Estado de São Paulo.